que eu tava falando, né? Me perdi. E aí, Dante, beleza, meu amigo? Como é que você tá? Opa, tudo bom? E você? Como começar a mestrar? A gente já falou de como começar a jogar. Falar sobre início no mundo da maestria. Você, depois de jogar algumas sessões, fez a sua primeira mesa. Eu lembro, eu estava lá como player. Qual foi a sensação? O que que você se sentiu de mais dificuldade? Para dar uma dica assim para a galera que você tem Sim. para dizer para eles. Cara, eu me senti poderoso. Mas se você quer começar a mestrar, ou se você já mestra e quer melhorar, a primeira coisa que você deve fazer, Dante, Se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar. e a gente vai deixar aqui embaixo o link do nosso servidor. Você pode entrar lá e trocar uma ideia com a gente. Se você é player e quer começar a mestrar, chama a gente, tira as dúvidas. A gente deixa você mestrar lá no canal. Você vai ter todo o apoio meu, do Dante. Temos outros mestres também lá no servidor, então a gente pode estar sanando dúvidas de vocês, né, sempre que for preciso, tanto como player como mestre, a gente vai estar lá disponível para vocês. Vai deixar aqui fixado aqui nos comentários o link do nosso servidor. Entra lá. Valeu. Cara, é bem legal até, né? Você tem controle do mundo, você vê tudo aquilo acontecendo, e você se surpreende com a decisão dos players, né? Você, como já era um player, agora como mestre, você se surpreende com tudo que você fazia e que outros players fazem e vão fazer. E, cara, de dificuldade, não vou dizer que é fácil, mas também não é difícil, né? É, tem aquela facilidade de você ter tudo acessível no livro, né? Tudo digital ou no livro físico mesmo. Entra lá. Se tiver com alguma dúvida de mecânica, alguma coisa, uma olhadinha rápida ali, você já explica pro player ou para você mesmo, caso você esteja com a dúvida de alguma magia, algum golpe, alguma coisa. E dificuldade mesmo é mais de introduzir um player e conseguir, né, na hora ali mesmo, você administrar tudo. Você tirar dúvida de algum player, você tirar sua dúvida mesmo, você conseguir controlar o tempo de cada jogador na cena, né? Tanto de investigação, de combate, ou no Cara, interlúdio eu mesmo. vou te falar, a minha maior dificuldade na minha primeira mesa foi o que eu tava falando, né? Me perdi. Tá ligado? Improvisar. Porque eu tinha meio que uma coisa determinística na minha cabeça. Eu queria que a campanha seguisse daquele jeito. Falava, Sim, vai, aqui eles vão decidir fazer isso, aqui eles vão fazer aquilo. Cara, um negócio legal, cara, é briga. As primeiras mesas, o mais assustador é que você põe um NPC lá que não é pra ninguém matar, eles vão querer matar, tá ligado? Você sim, põe alguém pra ajudar, eles vão desconfiar. Você põe alguém pra desconfiar, eles não vão desconfiar. Cara, você sim, se perde, assim. Então, acho que nesse sentido aí, você tá falando, é tanta coisa pra controlar, sim. e às vezes é melhor o mestre simplesmente não planejar tanto, né? Tudo tão detalhado. Então, tipo assim, se você for bom pra improvisar, você vai ser bom pra mestrar. Eu acho que o mais importante é você conseguir improvisar mesmo, né? Sim, é sempre bom, é, nas suas anotações você ter uma tabela de situações que podem acontecer. Por exemplo, eles foram para um caminho que você não fez, né? Você não escreveu ou não está preparado. Você tem uma tabela lá de acontecimentos que podem acontecer nesse caminho para eles voltarem ou para eles seguirem e conseguirem ir até o objetivo da sessão e da campanha, né? Por exemplo, uma carroça quebrar, uma velha pedir ajuda, começar a chover, são acontecimentos que podem acabar acontecendo dependendo da campanha que você estiver mestrando, né? Do sistema. Se for num É, ambiente moderno, um sinal tá fechado e ficar muito tempo fechado, ter ocorrido um acidente, é algo que pode ajudar a administrar um pouco a campanha, acabar facilitando você a não acabar se prendendo tanto a preparar a sessão completa, assim, para todo mundo é, conseguir é, jogar. aquela, é aquela situação assim, o grupo tem que chegar numa cabana, só que ao invés de ir pra cabana, eles falam que vão pra cidade. Você tem Sim. que improvisar uma situação
para do jeito deles, eles sentirem, tipo assim, e eles tomaram as decisões que fizeram eles chegar na cabana Sim. do jeito que for, né? Independente do que tá lá no livro, sei lá. E Por aí, exemplo, assim, para administrar essa questão do improviso, se eram para eles ir para uma cabana e eles foram para a cidade, as informações da cabana você pode transmitir para a cidade e colocar em alguns players diferentes. Eu me senti poderoso, né? Alguns NPCs, por exemplo, um NPC que é um guarda, um que vende poção, outro que é ferreiro, e ficar um pouco fragmentado. E eles conseguirem pegar, porque provavelmente são NPCs que eles vão passar, que eles vão conversar. Então acaba ficando um pouquinho mais fácil de fazer isso, né? Tanto levar eles de volta com uma situação, ou na minha cabeça já tá doendo, cara. dele. Dá, ou mudar. O NPC que tá Exatamente. lá na cabana não vai estar na cabana, vai estar lá no Exatamente. portão da cidade pedindo esmola e vai falar, fazer Sim, a mesma coisa. sim. Isso não tem muita importância, né? Aí, pra Da hora. não acabar empacando um pouco a sessão e ter que fazer eles voltarem pra poder ir pra cabana e ficar aquele caminho pré-determinado. Que não é isso que eu. Isso faz o jogador, assim, na minha cabeça já tá doendo, cara. Sentir que o mundo é vivo, né? Sim, Que ele tá tomando as decisões, que ele tá guiando o jogo também. Não que, tipo, o mestre quer que eu vou pra lá porque o mestre quer que eu vou pra lá. Tipo, sim, dele. mudar ou mudar. Ele sente que é um mundo aberto mesmo, né? De verdade, assim. E querendo ou não, saber que tem consequências. Caso ele vá pra cidade e tem esse, por exemplo, esse NPC pedindo ajuda e ele só ignora e vai embora, ele vai perdendo informação daquele NPC. É algo que pode acontecer sim e pode acabar influenciando um pouco no rumo da história, mas por decisões do player e não do mestre em si que definiu que aquilo iria acontecer. É interessante. Eu me senti poderoso. Talvez, talvez pareça meio difícil a gente estar falando assim pra quem nunca mestrou, né? De tanta coisa, mas, cara, é uma máxima, assim, que é uma coisa que eu levo comigo como mestre. A melhor coisa que o mestre faz é Dele, mudar ou mudar. Agir de forma imparcial, como um juiz, assim. Não querer impor a sua vontade, mas tratar todos os players ali com importância, cara. Acho que esse é a principal coisa, assim. Apesar de tudo que vai acontecer na mesa, se vai seguir o caminho da campanha, se não vai, se a regra vai estar seguindo a risca, acho que nem isso é importante, mas não é o sim. mais. O que eu tava falando, né? Me perdi. Você vai morrer. Importante para um mestre conhecer tudo, porque a galera tem medo de começar a mestrar por isso, você sabia, né? Sim, Tipo, eu não sei as regras, eu não conheço todas as magias, não conheço todas as classes. Cara, você não precisa conhecer nada. Basicamente, você vai ter o livro para te guiar ali. O importante do mestre é ele controlar a situação, ele deixar todo mundo ter protagonismo, deixar todo mundo falar, todo mundo ter espaço, não dar preferência. Eu já vi muita mesa acabar por isso, a galera brigar, assim, tretar feio, porque uma pessoa consegue fazer tudo, a outra não tem nem espaço para falar com o NPC. Então, o papel do mestre ali é balancear e ver mais ou menos a minutagem que cada um tá falando, se alguém tá se sobressaindo muito, se alguém tá muito quieto, chamar a atenção, falar, aí você, personagem da Fernanda, por exemplo, o que você vai fazer? O que eu tava falando, né? Me perdi. Porque às vezes a pessoa tá lá esperando uma oportunidade para falar, é tímida, tem medo de falar na frente dos outros, então o mestre tem que sentir e poderoso. isso e puxar as pessoas para jogar. E as pessoas que estão falando muito, pedir para esperar um pouco. Acho que esse papel aí de juiz do tempo, mago do tempo, é primordial. O que tu acha? Eu acho interessante até, né, se acabar sendo um pouco imparcial. E tem uma coisa também que é muito interessante que tem em todos os sistemas, mas não é escrito, é a famosa regra do legal. Que se tá sendo legal, deixa acontecer, né? Se, por exemplo, se tem uma cena muito interessante que os players estão interagindo legal e estão interpretando bem os personagens, se tem por exemplo, uma informação que eles só conseguiriam com um determinado teste, se tá sendo legal, se tá sendo divertido pra todo mundo, eles estão conseguindo interagir bem com o NPC e com os próprios players, deixa acontecer e solta a informação, né? Mas claro que a gente não pode abusar dessa regra, porque geralmente a maioria das vezes vai ser legal, mas quando tá sendo muito legal, aí você pode
deixar essa imparcialidade um pouco de lado. Mas, Esses momentos mais, assim, momentos pontuais se fala, né? Tipo, sim, por exemplo, é, no meio de uma sessão, um personagem X tá tentando conseguir informações com alguém. Tanto o NPC, interpretado pelo mestre, quanto o personagem estão numa interpretação muito boa, tá uma conversa fluida, tá. Como é que eu posso dizer? o que eu tava falando, eu me perdi. Você deixa o roleplay falar mais alto que a regra. Isso. Exatamente. O roleplay tá muito bom, tanto dos players quanto do NPC. Deixa acontecer e solta a informação como se fosse só É uma uma forma de frase. até de recompensar a boa atuação do cara, né? Exatamente. Você vai Só estar. que eu acho que isso aí não pode sobressair, por exemplo, o cara se sair de uma situação muito complicada que ele se enfiou, sabe? Sim. Tipo, começar a atacar um NPC. Cara, eles têm que entender que tem consequências e que vai morrer se fizer. Não vamos deixar É, sobressair. Vamos ser imparcial. Se precisar fazer o teste pra sair furtivo, rola faz o até dado teste. aberto. Põe um Sim, personagem lá, uma criatura forte, rola os dados abertos e sim, deixa o pau torar, que é pra eles sentirem que vai morrer se fizer. Acho que essa questão de dado também é importante, cara. sim. Dado aberto ou dado oculto? Porque Cara, assim, o legal do dado oculto é que ninguém sabe, tipo, com o que eles estão lidando, né? sim, Agora o dado aberto faz eles sentirem que o que acontecer vai depender realmente sim. e aí, Eu gosto bastante do dado oculto, porque você não tem noção do que pode acontecer. Você fez aquilo, vai morrer se fizer. tirou um dado. Por exemplo, se tá numa luta, você tirou 20. No dado mais somando, tirou 20. Você não sabe se a criatura ou alguém vai passar desse 20 e você fica naquela esperança. E o mestre não fala, ele rola, faz os cálculos dele e fica naquela ansiedade. É muito bom. De verdade, eu como player e como mestre, eu acho isso muito interessante. Eu me senti poderoso. Mas dado aberto também é muito bom, porque mantém um pouco mais a fluidez. As pessoas já vão saber o que aconteceu. Por exemplo, você só podia tomar 5 de dano, você tomou 5 de dado. O que você vai esperar agora é a boa narração do mestre de como você vai morrer ou estar num estado morrendo. Isso é Você interessante citou uma também. coisa aí que agora que deu vontade de falar. Narração. Porque muitas vezes você vai deixar ali algumas narrações prontas e o que fazer no meio da mesa quando acontece uma coisa que você não tinha uma narração pronta, tipo, como entregar, sabe? Porque eu preparo algumas narrações e tem outras coisas que, cara, eles chegam em lugares que eu não tinha inventado na narração para aquele lugar. E aí, como fazer para narrar bem detalhado, com profundidade e tal, é uma coisa que às vezes, eu consigo durante a própria mesa já imaginar aquele lugar e as palavras simplesmente fluem da minha boca. E tem dia que eu não tô muito bem para mestrar que, cara, não sai. Eu falo, Você vai morrer. tá ligado? Você já aconteceu isso também? Cara, pior que comigo já aconteceu numa mesa que o intuito mesmo deles era ir para um lugar e eles simplesmente decidiram ir para um lugar onde faz cerveja. Essa é difícil. Já passei por isso. Eu não tinha a menor ideia de como eu iria narrar essa cena. Tá ligado? Foi Eu muito acho que eu lembro, difícil. acho que eu tava nesse dia aí, Tava, nesse nesse lugar. dia tava. Foi muito difícil de narrar dois personagens totalmente diferentes, tendo que lidar com o grupo fazendo muita merda no dia. Tá ligado? Foi muito Nossa, não, difícil. isso aí foi naquela mesa de Tormenta, né? Que eu tava. Foi. Meu personagem era um Tauren, ele chamava Cara Preta, Você vai morrer era o boi da Cara Preta. se Tá ligado? E, tiver. nossa, foi. Foi muito difícil de narrar, principalmente porque eu não tinha preparado. Então, da minha parte, né? Eu fui correndo atrás de um mapa aleatório no O que eu tava falando, né? Me perdi. Google, joguei no site que a gente usa e comecei a narrar. Falei, a cerveja é assim, tem o piso cheio de pedras, as paredes são de pedras também. Foi muito difícil de narrar. Foi ter que tirar assim da cabeça do nada palavras soltas, né? Palavras-chaves
e Cara, e assim, formando uma frase. se você tá no pé de uma colina, chegando numa catedral, é muito fácil. Agora, uma cervejaria, velho, Exatamente. um lugar muito, tipo assim, sei lá, velho. O que eu tava falando, né? Me perdi. Você, vocês quatro param na estrada, seus pés estão na areia. O dia está seco, o tempo está seco. A poeira cola na pele de vocês no alto da colina. Serpenteando por esse caminho de terra batida, vocês enxergam uma imensa catedral com pilares altos e com torres que apontam para o céu como lanças imponentes. Que lindo, cara! É muito legal você descrever Sim, isso. Tipo, eu entrei agora isso aqui na cabeça, não tô vendo sim, nada. Você consegue narrar. Agora, pô, sei lá, você chegou na casa do seu João, tá ligado? O que que tem dentro da casa do seu João pra você fazer uma. Acho que nem compensa, cara. Ela falou sim, assim: ah, velho, é um quadrado e você vê uma porta num canto, não se apega, não se sim, apega mesmo, porque, tipo, não compensa você chega na casa do seu João, que nem é um lugar tão importante assim. sim. E aí você dá tanto detalhes para eles vão falar, pô, beleza, a casa do seu João é onde vai se passar a campanha, tá? E é algo que realmente você não pode se prender. Às vezes vai passar muito tempo lá, então você vai acabar com o tempo adaptando a casa, o ambiente, e você vai conseguir narrar e explicar certinho como é que é o ambiente pro player. Mas às vezes eles só vão passar lá e vão passar 5 minutos lá. Acho que nem compensa. Então você não Eu já, precisa se prender tanto, só falar, ah, é um eu já, casebre de madeira de 3 cômodos. E já teve vez de eu inventar coisas da campanha ali na hora, num ambiente que nem era para eles terem entrado, eles quiseram entrar. E eu agreguei coisas da campanha, amarrei e, tipo, meio que fazia sentido no contexto sim, geral, mas que não tinha. Só que isso, assim, é uma ocasião num dia que você tá muito inspirado. Nesse dia eu tava sim. inspirado, mas tem dia que Você vai morrer. não vai, cara. Aí você só fala, é um casebre, né? Eu lembro Velho. bem de uma mesa nossa que foi introduzido 2 players que eram de uma outra mesa da mesma campanha. E foi com o tempo, né? Esperou a gente dessa outra mesa chegar lá pra poder introduzir os outros dois e explicar certinho como é que levou tudo eles até o lugar que a gente achou eles. Outro ponto importante, como introduzir os personagens? Eles já estão juntos, eles começam separados, como entrelaçar. Às vezes os jogadores fazem um background tão comprido do personagem que o mestre, sinceramente, por mais que ele leia, ele não vai conseguir lembrar aquilo tudo dos 4 personagens. Sim, Então, tipo assim, acho que nem compensa. Uma dica aí para o jogador, for fazer um background, dá uma resumidinha, faz um negócio mais básico, que o básico funciona melhor, às vezes. umas 10 Senão o linhas assim tá mestre não bom. vai. Senão você inventa, meu personagem nasceu na década de 30, ele teve 8 irmãos, e aí tem o nome de todos os irmãos, cada um tem uma função. Velho, É, sorry, o realmente. mestre vai passar por cima de tudo, porque ele não vai conseguir encaixar isso na história dele. Vai passar só o olho rápido assim, vai ler o que é importante e vai passar. Nesse sentido, você quer pôr um trauma no teu personagem que atrapalha a atuação, coloca lá. Ele tinha muitos irmãos e o trauma dele era esse. O que eu tava falando, né? Me perdi. E relacionado à campanha, ele tá procurando tal coisa. Pronto, isso aí o mestre vai Sim. conseguir adequar. Agora, criar um negócio, essa é difícil. Já passei por isso. Bom, Bem introduzir difícil. também os personagens é um pouco difícil porque acaba sempre voltando pra taverna. Ou se encontram numa estrada ou se encontram na taverna. Isso é bem difícil de adaptar assim o encontro deles, pelo menos no início da campanha. Um negócio legal, cara, é briga. Tipo assim, vocês estão na taverna e ouve um barulho lá de fora. Chega lá, sei lá, outros 2 players saindo na porrada, ou Sim, um player saindo na porrada com o NPC. Isso aí já muda um pouco a sim. introdução, né? Fica um pouco mais fácil também caso um player tenha feito um background com outro player, né? O personagem de outro player. Então, um deles pode estar fazendo alguma coisa e um outro chegar. Aí já começa a narração. E não necessariamente eles estarem na taverna ou se encontrarem na taverna. Por exemplo, pode estar um numa casa ajudando uma senhora a cortar madeira, enquanto o outro tá vindo trazendo galhos para poder colocar na fogueira.
E o grupo em si, né, pra completar o grupo todo, tá chegando na casa dessa senhora pra ver alguma informação ou tá passando na estrada e ver esse grupo, esses dois ajudando. E acabam indo pra conversar ou chamar atenção ter os dois players ali. Um negócio legal, cara, é briga. O que eu tava falando, né? Me perdi. Acho que chega também, né? Minha cabeça já tá doendo, cara.